O sol da manhã refletia silenciosamente sobre as águas tranquilas do Lago Oeste, em Hangzhou, pintando a superfície com tons dourados e azulados que se misturavam como uma aquarela viva. Começo de outono, e o vento suave trazia o perfume sutil das folhas que caíam na praça ao lado. O ambiente parecia perfeito para qualquer coisa, menos para uma revelação que carregava o peso de anos de silêncio. No canto mais discreto do Café Lago Oeste, um estabelecimento antigo administrado há décadas pela mesma família, estava sentado o Sr. Yang Wei, pai de Yang Mei-mei. Aos 62 anos, com os cabelos já marcados pela combinação elegante de preto e cinza, ele segurava uma xícara de chá quente com as duas mãos, como se buscasse no calor do recipiente algum tipo de coragem. Não era comum vê-lo concedendo entrevistas. Na verdade, seu nome quase nunca aparecia na mídia, mesmo quando a filha alcançou reconhecimento internacional. Mas naquele dia, havia sido o primeiro a entrar em contato com a redação, pedindo uma conversa franca, tranquila e discreta. O café estava praticamente vazio. Apenas alguns idosos liam jornais perto da janela e duas jovens estudantes discutiam calmamente sobre um projeto escolar. O clima sereno contrastava com o semblante preocupado do Sr. Yang. Ele respirou fundo antes de começar a falar, como quem revisita memórias que não foram fáceis de carregar. Eu precisava contar isso a alguém, disse ele, com a voz baixa e pausada. Não para causar polêmica, mas porque chegou a hora. O repórter assentiu com respeito. Aquela frase, dita com a profundidade de quem carregou anos de reflexão, deixou claro que a história não seria sobre escândalos, mas sobre humanidade, sentimentos e escolhas silenciosas. O Sr. Yang pousou o olhar no lago por alguns segundos antes de continuar, como se precisasse se reencontrar com o próprio passado. Ele começou explicando como conheceu Yulong, o genro que, ao lado da filha, formava um dos casais mais comentados do momento. A primeira vez que Yulong apareceu na casa da família, em uma tarde chuvosa de primavera, o Sr. Yang não ficou impressionado. Pelo contrário, sentiu uma desconfiança imediata. Achou Yulong educado demais, polido demais, gentil demais. Para um homem que cresceu na realidade dura da China pós-reformas econômicas, alguém que sorriu o tempo todo sem mostrar nenhum defeito parecia mais encenação do que caráter. Eu não gostei dele no começo, confessou. Parecia perfeitinho demais para ser real. Eu pensava que ele ia fazer minha filha sofrer. Então contou detalhes que só uma família observa, como Yulong tirou os sapatos antes de entrar, de forma quase cerimoniosa, como pediu permissão para tudo, até para servir chá, como falou com uma calma tão ensaiada que o Sr. Yang achou estranho. Houve uma pequena pausa e ele completou, quase envergonhado: eu estava convencido de que ele estava atuando para me impressionar. As primeiras semanas foram cheias de momentos desconfortáveis. Em um jantar na casa da família, Yulong tentou ajudar na cozinha, mas o Sr. Yang praticamente o expulsou, dizendo que homem de verdade não ficava rondando panela alheia para ganhar pontos. Depois, em outra ocasião, quando um fusível queimou, Yulong prontamente tentou consertar, mas recebeu um olhar tão frio do sogro que desistiu na hora. Tudo o que o rapaz fazia parecia errado aos olhos do Sr. Yang, simplesmente porque ele não acreditava na sinceridade daquele jovem ator aparentemente perfeito. Mas o que mais surpreendia era que Yulong nunca reclamava, nunca levantava a voz, nunca discutia, apenas sorria e dizia: eu entendo, Sr. Yang. Era como se ele respeitasse a hostilidade silenciosa, como se soubesse que aquilo passaria. O tempo seguiu assim até a noite que mudaria tudo. O Sr. Yang contou que estava voltando para casa depois de uma visita ao antigo bairro histórico da Rua Qing, onde costumava caminhar para aliviar a mente. Era uma noite particularmente fria, com chuva fina que caía sem parar. As luzes amareladas dos lampiões refletiam no chão molhado, criando um cenário quase cinematográfico, mas extremamente solitário. Ele caminhava devagar quando sentiu uma pontada forte no peito. Não era a primeira vez que isso acontecia, mas naquela ocasião, a dor veio de forma tão súbita que suas pernas quase falharam. Tentou chamar um táxi,
Mas nenhum carro parou. Passantes seguravam guarda-chuvas coloridos e apressavam o passo, buscando abrigo. O coração dele batia tão rápido que parecia ecoar nos ouvidos. Foi nesse momento que um carro preto parou bruscamente ao lado. A porta se abriu e Yulong surgiu debaixo da chuva, o guarda-chuva quase voando com o vento. Senhor Yang, está tudo bem? A voz dele estava cheia de preocupação genuína, não da polidez ensaiada que o sogro costumava suspeitar. O pai de Mei Mei tentou dizer que estava bem, mas mal conseguia respirar. Em poucos segundos, Yulong agarrou-o pelo braço com firmeza, mas com cuidado, colocando dentro do carro. A chuva intensificou, batendo no teto como pequenos martelos, enquanto Yulong dirigia rumo ao Hospital Popular de Hangzhou com um nervosismo que ele tentava esconder. Ele parecia mais assustado do que eu, o Sr. Yang com um sorriso triste. No hospital, Yulong correu pelos corredores pedindo ajuda. Ele ficou ao lado do sogro durante todo o atendimento, preenchendo formulários, chamando enfermeiros e explicando cada detalhe aos médicos. Quando finalmente puderam respirar aliviados, já era madrugada. Foi então que Yulong fez o pedido que se tornaria o primeiro segredo entre eles. Ele me disse para não contar nada a Mei Mei, revelou o Sr. Yang. Disse que não queria deixá-la preocupada. Ela já tinha muita pressão no trabalho. O repórter permaneceu em silêncio. A sinceridade daquele gesto era o tipo de detalhe que mudava a percepção de um pai. O que me marcou, continuou o Sr. Yang, que ele não tentou se exibir. Qualquer outro teria usado isso para ganhar pontos com a família. Mas ele não. Quando o Sr. Yang contou a história, seus olhos marejaram, não apenas pela memória do susto, mas pela forma como aquele rapaz que ele tanto desconfiava se mostrou alguém completamente diferente do que imaginava. Foi naquele dia, admitiu ele, que comecei a vê-lo como alguém realmente bom. Mas, antes que o repórter pudesse encerrar a conversa, o Sr. Yang inclinou-se para a frente e disse algo em tom mais baixo, mais grave, como alguém prestes a revelar uma segunda camada da verdade, uma camada guardada por muito mais tempo. Isso que contei não foi o único segredo, disse ele. Há algo que ninguém sabe, algo que aconteceu antes mesmo de minha filha conhecer Yulong. Ele respirou fundo. Olhou mais uma vez para o Lago Oeste e completou, e talvez esteja na hora de contar isso também. A história estava prestes a mudar de direção, e a verdadeira revelação ainda estava por vir. O vento que soprava do Lago Oeste naquela tarde parecia trazer não apenas o perfume úmido das árvores antigas, mas também o peso de uma memória que o Sr. Yang guardara por anos, sem saber se algum dia conseguiria compartilhá-la. O café já estava mais cheio, com turistas se aproximando das janelas para tirar fotos do lago, e ainda assim, dentro daquele pequeno canto onde conversávamos, parecia existir uma bolha de silêncio, como se o próprio ambiente entendesse que o que viria a seguir precisava de espaço para respirar. O Sr. Yang inclinou-se sobre a mesa, apoiando os cotovelos na madeira escura e entrelaçando os dedos. Seus olhos não carregavam mais a rigidez de um patriarca tradicional, mas a vulnerabilidade de alguém prestes a abrir uma porta trancada por muito tempo. Essa história aconteceu muito antes de Mei Mei conhecer Yulong, começou ele, a voz tão calma quanto o reflexo da luz no lago. Mas só recentemente eu percebi que tudo estava conectado. Ele fez uma pausa, como se revisitasse mentalmente cada detalhe daquele dia distante. O repórter não disse nada, apenas aguardou. O Sr. Yang tinha o ritmo de quem conta algo importante como quem acaricia uma ferida antiga. Foi há 7 anos, disse ele. Naquela época, eu ainda trabalhava em meio período como consultor administrativo, e costumava fazer exames de rotina no Hospital Popular de Hangzhou. Ele respirou fundo, mexendo devagar no chá já quase frio. Naquele dia, eu tinha ido fazer um check-up. Nada grave, apenas exames habituais. Depois disso, fui almoçar em um restaurante simples perto do hospital. Quando estava voltando para pegar meu carro, escorreguei na calçada molhada e bati o ombro com força. A dor foi tão intensa que precisei me sentar imediatamente. O cenário estava claro na mente dele, como se tivesse acontecido na semana anterior. Ele descreveu as pedras molhadas da calçada,
O movimento apressado das pessoas indo e vindo sob guarda-chuvas coloridos, a sensação de fragilidade que o tomou por alguns segundos. Eu tentava me levantar, mas não conseguia. As pessoas passavam, olhavam, mas seguiam. Até que alguém se aproximou. Os olhos do Sr. Yang suavizaram ao relembrar. Era um jovem. Não devia ter mais que 20 e poucos anos. Ele usava uma mochila velha e roupas simples. Tinha um olhar atento, sincero. O repórter, curioso, perguntou: era o Yulong? O Sr. Yang assentiu devagar. Mas eu não sabia disso na época. Ele explicou que o jovem imediatamente deixou tudo o que estava fazendo para ajudá-lo. Perguntou se estava bem. Ou com cuidado, ofereceu água e chamou um atendente do hospital. O gesto era simples, mas cheio de humanidade. O Sr. Yang contou que, no caminho de volta ao hospital, conversaram brevemente. O jovem contou que era estudante, que fazia bicos para pagar as próprias despesas, e que estava ali para deixar uns documentos. Ele era educado, mas não daquele jeito exagerado. Era natural, disse o Sr. Yang. Um sorriso nostálgico. Eu agradeci muito e disse que não precisava ficar. Mas ele ficou. Me acompanhou até os médicos confirmarem que eu estava bem. O Sr. Yang bebeu um gole do chá e continuou. Antes de ir embora, ele me disse algo que nunca esqueci. O mundo já tem gente demais disposta a não ajudar. Se eu posso fazer alguma coisa, mesmo pequena, prefiro não passar direto. O pai de Mei Mei sorriu, lembrando da frase. Naquele momento eu pensei, que garoto bom. Mas nunca mais o vi, ou pelo menos, eu achei que não veria. Passaram-se anos, e aquele episódio desapareceu na memória do Sr. Yang, como tantas outras coisas da vida adulta. Ele tinha convicção absoluta de que jamais reconheceria o rosto daquele jovem entre o turbilhão de pessoas que cruzavam Hangzhou todos os dias. E assim teria sido. Não fosse pela noite de chuva em que Yulong socorreu novamente, desta vez como futuro genro. Quando ele me levou ao hospital naquele dia na rua Qing, contou o Sr. Yang, eu tive uma sensação estranha de déjà vu. No olhar dele, no jeito como segurou meu braço. Me lembrou do rapaz que me ajudou anos antes. Mas foi apenas dias depois, quando Yulong visitou a casa da família para ver como o sogro estava, que a verdade finalmente veio à tona. Ele estava sentado na sala comigo, apenas nós dois, enquanto Mei preparava chá na cozinha. Ele me olhou por um momento, hesitou. E então disse: Sr. Yang, acho que a gente já se encontrou antes. O coração do Sr. Yang quase parou. Naquele tempo, o senhor estava machucado, perto do hospital. Eu ajudei o senhor a levantar. O senhor estava vestindo um casaco azul marinho. O Sr. Yang confirmava mentalmente cada detalhe. Impossível negar. Eu fiquei sem palavras, recordou. Tudo voltou à minha memória como um raio. E ele continuou: eu não disse nada porque não queria que parecesse que eu estava tentando ganhar pontos com isso. Essa foi a frase que mudou tudo. O rapaz que eu pensei que fosse perfeito demais para ser verdadeiro, já tinha provado quem era muito antes de conhecer minha filha. E sem esperar nada em troca. A revelação abalou profundamente o Sr. Yang. Não por ser chocante, mas por ser sincera demais, pura demais. Que não se encaixava nos padrões de desconfiança que ele havia construído ao longo dos anos. É muito raro encontrar alguém que faz o bem sem querer reconhecimento, acrescentou, emocionado. E mais raro ainda encontrar alguém que fez isso duas vezes pela mesma pessoa, sem que a outra soubesse. Mas a história, conforme o Sr. Yang explicou, não terminava ali. Havia um terceiro segredo, mais recente, mais sensível, e que mostrava uma face do genro que poucos conheciam. Numa tarde tranquila em Hangzhou, meses antes de Yulong pedir a mão de Mei Mei em casamento, ele teve uma conversa privada com o Sr. Yang. Eles caminhavam pelo Beco das Flores, bairro arborizado próximo à casa da família. Yulong parecia nervoso, mais do que o habitual. Foi então que revelou ao sogro que havia recebido uma proposta de trabalho importante em Nova York. Um cargo que poderia mudar sua carreira, com salário alto, prestígio e equipe própria. Eu fiquei sinceramente feliz por ele, contou o pai. Era a chance da vida dele. Mas o jovem não parecia radiante. Parecia dividido. Ele me disse: Sr. Yang, eu quero aceitar, mas
Não posso deixar a Mei agora. Ela está passando por muita pressão, e se eu for, ela vai achar que não sou confiável. O Sr. Yang lembrou que ficou chocado. Afinal, quantos homens jovens sacrificariam uma oportunidade internacional pelo bem-estar emocional da companheira? Ele disse que já havia tomado a decisão de recusar, mas queria que eu soubesse. Eu perguntei por quê, e ele respondeu: porque eu quero que o senhor saiba que eu não estou com ela pela carreira, pela fama, mas pela vida inteira. A voz do Sr. Yang embargou nesse ponto da narrativa. Ele se endireitou na cadeira, limpou discretamente os olhos e continuou. Um orgulho que brilhou mesmo atrás da emoção. Eu percebi ali que eu tinha julgado mal aquele rapaz durante todo aquele tempo. Ele não era perfeito. Era humano, justamente por isso. Era perfeito para minha filha. No café, o clima parecia ter se transformado completamente. O sol que atravessava a vidraça iluminava o rosto do Sr. Yang com suavidade. Ele concluiu a história com um sorriso sereno e cheio de afeto. Eu não ganhei apenas um genro. Ganhei um filho. Do lado de fora, as águas do Lago Oeste continuavam calmas, como se refletissem não apenas o céu de Hangzhou, mas também a paz de um coração que, finalmente, havia encontrado a verdade sobre alguém que o destino insistiu em aproximar duas vezes, primeiro por acaso, depois por amor. A revelação do Sr. Yang não era um escândalo, um drama carregado de tensão. Era uma história sobre humanidade, generosidade e encontros que mudam vidas. Era sobre segredos guardados não para machucar, mas para proteger. Era sobre duas pessoas que, em momentos inesperados, provaram que a bondade silenciosa é a forma mais poderosa de amor. E, acima de tudo, era uma homenagem à jornada de aceitação entre um pai e o homem que ele finalmente pôde chamar de